Então, meu querido aluno, minha querida aluna, chegamos à última aula de fé. Eu espero que você esteja alinhado com o que você aprendeu. Eu tenho certeza que você não está da mesma forma como você começou, né? Mas espero que você esteja colocando em prática o que você está aprendendo, porque fé sem obras é morta, né? Então a fé nos leva a praticar aquilo que nós aprendemos, tá? Então, antes de tudo, vamos orar, vamos colocar mais esse tempo que vamos estar juntos na presença de Deus. Pai, eu quero te engrandecer, eu quero te agradecer por tudo, Senhor. Muito obrigado por mais um tempo que vamos passar junto aqui. Obrigado pelo teu Espírito, obrigado por tudo que já aprendemos até aqui. Que a fé ouve, que a fé germina, que a fé fala e que a fé age. Em nome de Jesus. Espírito Santo, que tu possas falar em mais uma aula, que tu possas fluir em mais uma aula. Toca agora com teu poder, toca agora com a tua unção, toca agora com a tua glória, Pai. Nós nos colocamos agora diante do poder, da eficácia, da vida do teu Espírito, Pai, e declaramos uma aula abençoada, uma aula poderosa, Pai. Muito obrigado, porque a fé vem pelo ouvir, vem pela meditação da sua palavra. Eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então vamos lá. Então nós estamos falando na última aula, a voz da fé, e hoje vamos falar da voz da fé, o final da voz da fé, né? A fé que fala e a ação da fé, né? Que está intrinsecamente ligado direto à voz da fé. Então vamos lá, diga comigo. Diga assim: fé ouve. Diga: fé germina. Diga: fé fala. Diga: fé age. Amém? Então guarde esses pilares, você não vai esquecer. Fé ouve. Lembra? Fé germina, que se não tiver no espírito não adianta, a semente. Fé fala, porque a boca fala, né? E fé gera ação. Amém? Então nós vamos iniciar essa aula indo para Mateus capítulo 15. Nós estamos falando da palavra que sai da nossa boca, o que nós temos falado. Mateus 15, versículo 8. Aleluia. Diz assim: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Então deixa eu te falar uma coisa, coração e boca tem que ser parceiro. Você pode até estar falando uma coisa bonita, mas se meu coração está outra, esquece. Deus sabe. Então o seu coração tem que concordar com a palavra, e a palavra tem que concordar com o seu coração. Olha o que Jesus fala: em vão me adoram. Já viu? Gente que chega sabe, na adoração, levanta os braços. Deus, santo, santo, é uma beleza, nada contra. Mas sai aí, fala mal do pastor, fala mal de líder, fala mal de governante, fala mal do irmão e julga todo mundo. Então, irmão, está honrando com os lábios, mas o coração está longe. Aí olha só o versículo 9: em vão me adoram, pois ensinam doutrinas que não passam de regras criadas por homens. Olha, isso é tão importante, que a boca fala do que o coração está cheio, que até para nós sermos salvos, nós temos que confessar com a boca e crer com o coração. Você pode até, eu confessei Jesus, mas se o coração não crê, esquece, irmão. E isso, às vezes a gente julga, porque fulano não levantou a mão. A Bíblia não manda você levantar a mão para ser salvo. Eu não sei, levanta as mãos santas para adorar. Mas eu não sei onde está escrito isso. Se você souber, me avisa. A Bíblia diz que para você ser salvo, está lá em Romanos, capítulo 10, versículo 8 e 9. A palavra da fé. Se confessar e crer, você é salvo. Porque com o coração, né, com a boca fala e o coração crê para a justiça. Então, irmão, coração e boca tem que estar alinhado. E é por isso que o diabo quer te colocar mágoa,
usa pessoas que você ama para te atingir. Ele não vai usar quem você, né, está longe de você. Ele vai usar parente, família, patrão, né, empregado, pessoas que você tem apreço, filho, mãe, pai, enfim. Mas coração e boca. Olha o que Jesus fala aqui no versículo 11. Não é o que entra pela boca que torna a pessoa impura, mas o que sai da boca. Isto sim corrompe uma pessoa. O que está saindo da boca? O que está entrando no teu ouvido? É o que vai sair da tua boca. Versículo 18. Entretanto, as coisas que saem da boca, vêm do coração. Mas eu falei da boca para fora, professor, não tem isso? Falei na hora da raiva. São essas que tornam uma pessoa impura. Então, irmão, preste atenção. Cuidado com as suas palavras. E se você falou palavras que não estão alinhadas, peça perdão, quebre isso. Porque a mesma palavra que habilita tem um poder de quebrar. Então vamos ver agora o que a palavra diz, como agirmos em sabedoria. Trazer existência aquilo que você quer ver, que você não viu. Ter ação. Então vamos lá, começar em Provérbios. Pastor, eu falei da boca para fora, sabe como é que é? Na hora da raiva, professor, eu fiquei com raiva, me falei mesmo, porque eu falo na cara, eu falo a verdade, esquece isso, irmão. Tem um tempo para todas as coisas. Sabe, às vezes você ser duro, Jesus era duro com os religiosos, com os pecadores não. E você tem o fruto do Espírito, paciência, domínio próprio. Às vezes, se você está alinhado com a palavra, você vai ser rígido, mas com disciplina na palavra, porque o amor também disciplina. E às vezes, esse negócio de falar na cara, você fala coisas que está do teu coração, de mágoa, de ressentimento, e às vezes você está jogando na cara do outro aquilo que está dentro de você. E você está falando de você mesmo, cuidado. Então, Provérbios, presta atenção aqui, 13. Vamos lá. Provérbios 13. Então Deus quer que você seja sábio. Diz assim, o filho sábio acolhe a orientação do pai, mas o insensato não aceita a repreensão. Então, irmão, se alguém me dá uma orientação, briga comigo, eu estou em linha com a palavra, eu fico com a palavra. Então, porque a sabedoria, a orientação está em você ficar com a palavra. Agora, olha só o que diz versículo 2. O fruto da boca, lembra? A boca dá resultado. E todo fruto não pode negar a espécie da semente. O ser humano se alimenta do bem. Então, você também se alimenta daquilo que você fala. Porque o que você fala, às vezes, contra os outros, vai vir contra você. Já viu quando uma coisa que você falou de uma pessoa e você caiu no mesmo erro? Cuidado. Cuidado. Porque com a mesma medida que você julga, você é julgado. Então, o julgamento não é meu, é de Deus. Eu, sinceramente, irmão, se você já orientou a palavra, a pessoa não quer, problema dela, abençoa e deixa ela ficar em paz. E vai seguir tua vida. Mas não entra nessa, entendeu? De ficar julgando, porque, isso não é meu papel, eu não sou juiz de nada. Eu não tenho poder. Eu tenho mais é que cuidar da minha vida, examinar a mim mesmo. O ser humano se alimentará do bem. Entretanto, a ambição dos ímpios é crueldade. Agora presta atenção. Provérbios 3, 13. A pessoa que consegue guardar a sua boca, preserva a sua própria vida. Então, irmão, se o negócio chegou a um ponto que não dá mais, rompe. Mas não entra mais em confusão. Preserva a tua boca. O espírito não está em confusão, em gritaria, em bate-boca, em palavrão daqui, palavrão de lá. Não, irmão. Tá não. Sai fora. Você vai falar coisa que não deve. Na hora da raiva, fala mesmo. Professor, falei sem pensar. Mas deixa a voz da fé falar mais alto. Agora preste atenção. De novo, 3.
A pessoa que consegue guardar a sua boca preserva a sua própria vida. Todavia, quem fala sem refletir acaba se arruinando. Diga comigo. Da boca para fora. Porque falar sem refletir é falar da boca para fora. Então, irmão, começa a medir. Sabe aquela coisa que o mundo fala, contar até 10? É verdade, conte até 10 antes de falar. Pense antes de responder, principalmente agora com o WhatsApp. Né? A gente vai na impulsividade, às vezes ansiedade de responder as coisas. Pensa, analisa antes de dar uma resposta. Porque as suas palavras podem te condenar. Mas as suas palavras, porque a palavra de Cristo não te condena. Se você estiver alinhado com a palavra dele, fique tranquilo que você vai andar em paz. Ainda que você esteja na guerra. Vamos lá. Provérbios 15. Sabedoria. A resposta branda desvia o furor. Não adianta, nariz empinado não funciona. Que eu tenho a verdade, vai ser assim, vai, não adianta, irmão. Se a tua verdade não está alinhada com a palavra, agora, se a tua verdade estiver alinhada com a palavra, não saia da tua posição. Fica firme, que Deus vai te honrar. Agora, se não tiver, meu irmão, eu tenho uma amiga que eu gosto muito dela, que ela fala assim, 2 bicudos não se beijam. Você não é tucano para ter bico. Eu gosto muito quando ela fala isso. Então você não é tucano. Pode ficar bicudo quando quiser, irmão. Mas se a tua verdade não estiver alinhada com a de Deus, esquece. Porque a palavra branda desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a violência. Então vai no Espírito, vai na sabedoria do Espírito. Ele vai até te orientar quando ser firme. Quando você tiver que tomar uma posição de não sair. Mas quando você toma essa posição, ainda que o inferno se levante, você vai ter paz interior e saber que você está num caminho. Versículo 2. A língua dos sábios torna o ensino interessante. Eu não sei, irmão, se esse curso está sendo um enfado para você, se você está em cada aula aí dormindo, estou cansado, não continue, por favor, porque não vai fazer efeito. Agora, se ele está te confrontando, se ele está te exortando, trazendo para perto, exortar não é fazer com que você seja destruído, é te abrir a luz da palavra, te fazendo enxergar, aí sim continua. Mas está sendo um problema, está sendo um enfado, deixa eu te falar, nem abre outras matérias, porque não vale a pena. Porque nesse curso nem prova você tem. A prova que você tem nele é o dia a dia que você passa na sua casa, no seu trabalho, no seu casamento, na sua família, no seu relacionamento. Essa é a prova do curso, para você colocar em prática. Nem no presencial tem prova. Porque já basta as provas que a gente tem lá fora, que já é o suficiente. Então presta atenção. A língua dos sábios torna o ensino interessante, mas a boca dos insensatos é fonte de tolice. Eu estou cansado de tolice, irmão. São anos de evangelho, que você só vê bobagem, você só vê, mas cada um segue o que quer. Eu também não estou aqui para falar de ninguém. Eu estou aqui para dizer o que o Espírito me deu. Os olhos do Senhor, versículo 3, estão em toda parte. Ele observa atentamente os maus e os bons, porque Deus conhece o nosso coração. Agora presta atenção, versículo 4. As palavras bondosas revigoram nossa vida. Entretanto, o falar perverso desanima o espírito. E afeta onde? Está no teu espírito. E tudo que o diabo quer é que você tenha um espírito abatido. Um espírito desanimado. Você sabe o que é falta de ânimo? É paralisia. Sabe o que é desânimo? É fraqueza. Olha, quando o desânimo chega, meu querido, minha querida, é para te paralisar. E é por isso que Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas não fica com aflição, fica com bom ânimo. E palavras malditas, mal declaradas, olha, maldição, maldizer. Sua boca não está aí para falar mal, está para dizer o bem, para dizer o que você quer ver.
não é para maldizer, maldição. E aí essas palavras perversas desanimam. E quando o seu espírito, quando o desânimo entra, você não tem força. Porque o espírito desanima, e a fé tem que estar no teu espírito, não é na tua razão. Aí vem o desânimo, aí se entrega na cama. Não quero mais saber, ó vida, ó, né? Vem a apatia, vem o abatimento, mas não fica com isso, fica com um bom ânimo, porque eu venci o mundo e você com ele é um. Se ele venceu, você não é vencedor, você é mais do que vencedor, porque nós vencemos não é por mérito nosso, não é por capacidade nossa, é pelo poder do sacrifício que ele fez na cruz ao nosso favor. Aleluia! Aleluia. Palavras, palavras, palavras. Aí tem várias passagens de boca, língua. Vamos em Provérbios 18. Aleluia. Aleluia. Provérbios 18, versículo 20. Diz assim: do fruto da boca o coração se farta. A língua faz todo o corpo responsável pelas consequências de suas palavras. Professor, o que você está me dizendo? Eu estou te dizendo que a tua palavra gera consequência até em você. Então para de falar de doença, começa a falar de saúde. Para de ficar falando de miséria. Para de ficar lá, de falar o que está faltando e começa a agradecer o que tem. O que você acha disso? Vou ler de novo, que eu quero que você guarde isso. Do fruto da boca, o coração se farta. Então, o que sai da tua boca vai entrar no teu ouvido, vai voltar para o teu coração. Fala o que Deus diz a teu respeito. A língua faz todo o corpo, responsável pelas consequências das suas palavras. Ou seja, as minhas palavras afetam até o meu corpo. Então eu não tenho doença, eu não tenho pressão alta, eu estou. Eu peguei uma gripe, solta ela hoje, irmão. Quem mandou você pegar? Eu não quero ela para mim. Eu peguei a palavra. A gente não pensa no que a gente fala. Peguei uma gripe, fica com ela para você, porque eu não quero ela para mim. Estou morrendo de fome. É expressão de linguagem, irmão. Palavras têm poder. Eu não estou morrendo de fome, eu estou com muita fome. Você não está morrendo. Então começa, olha, pede ao Espírito Santo para abrir seus ouvidos o que está saindo da tua boca. Estou morrendo de sede. Você não está morrendo, você está com sede. Peguei um resfriado, solta ele hoje. Eu estou resfriado, mas a palavra de Deus diz que eu não vou me dobrar, porque Isaías 53, pelas suas feridas eu já fui sarado, eu não vou ser. Eu trago a existência a cura. Eu trago a existência, prosperidade, porque eu sou próspero, eu sou abençoado. Eu trago a existência saúde. Eu trago a existência saída para essa dificuldade financeira. E o Espírito vai agir, irmão. Vai dar forma que está sem forma. Vai encher o que está vazio. Agora presta atenção no versículo 21. A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Eita. Quer dizer, professor, que minha língua define vida e morte? Define. Deus, lá em Deuteronômio 30, ele fala: eu coloco sobre ti, os céus são testemunha, vida e morte. Eu vou ler isso também. Os que a usam habilmente, quem a língua, serão recompensados. Então, irmão, como que você está usando a sua língua? Como? Então presta atenção aqui, Deuteronômio 30. Olha o que Deus está nos falando. Aleluia. Hoje, nesta aula, 30:19, Deuteronômio 30:19. Hoje invoco o céu e a terra como testemunhas contra ti, de que apresentei claramente diante de ti os caminhos
da vida e da morte. Então, irmãos, eu estou te apresentando o caminho. A sua língua tem um poder sobre a vida, esse é o caminho. O teu caminho vai ser decidido pela tua boca. Presta atenção. A bênção e a maldição. Então, para de dizer mal. Aí Deus dá fala para a gente, escolhe, que é a opção tua. Não é Ele que está no controle. Ele não é dono da tua boca nem da minha. Você vai decidir como é que vai ficar a tua boca aqui para frente. Escolhe, pois, o caminho da vida. Deus ainda está te dizendo, escolhe esse caminho para o teu bem. Para que viva plenamente, em plenitude, tu e a tua descendência. Você sabia que a tua boca define a plenitude da sua descendência? Aleluia. Salmo 45, nós vamos entrar na ação da fé. Salmo 45, versículo 1. Aleluia. Presta atenção, boca fala do que o coração está cheio. Com o coração transbordando de boas palavras. Como é que o coração transborda de boas palavras? A boca falando que o coração está cheio. Se o teu coração estiver cheio da boa notícia do Evangelho, ele vai transbordar. E como é que ele transborda? Ele vai botar para fora a palavra de Deus. E você vai viver a palavra de Deus. Que ela vai trazer existência, ela não volta para ele vazia. Com o coração transbordando de boas palavras, boas novas. Falar o que Deus fala. Recito os meus versos em honra ao rei. Não é em murmuração ao rei. Não é em questionamento ao rei. Sabe o que acontece? Quando teu coração estiver cheio dessa palavra, essa palavra vai honrar o rei. Na alegria, na tristeza, não é assim? Quando você faz uma aliança, na doença, na saúde, não importa o momento, se o teu coração estiver cheio dessa palavra, sua boca vai transbordar, você vai recitar, obrigado, Pai, porque essa enfermidade pode estar, mas eu recebo, eu tenho a tua cura, obrigado, Pai, porque eu sei que virá provisão para esse momento. Pai, se essa porta se fechou, eu sei que tem outra aberta. Senhor, eu sei que se essa porta não abrir, a tua palavra vai derrubar a parede, mas eu vou passar, Pai. Obrigado, porque essa situação que eu estou atravessando vai passar. A única coisa que não passa é a tua palavra na minha vida. Obrigado, Pai. Então, irmão, você vai recitar aquilo que está escrito, e não o que você está passando. Se o teu coração estiver transbordando dessa palavra. Agora preste atenção. Eu recito versos de honra ao rei. A minha língua é uma pena. Você sabe que a caneta daquela época era uma pena. O que a caneta faz? Escreve. Eu vou colocar neste curso, isso aí, na hora que a gente estiver colocando na plataforma, tem umas frases que está aqui. Essas frases eu passei nos piores momentos da minha vida. E ela está escrita aqui. E hoje ela vai entrar na apostila, essas frases. Né? No que você vai ter escrito digitalmente. Que são frases que definiu o meu caminho. Em plena adversidade. Porque eu tenho uma caneta que escreve a minha história. Eu tenho uma pena dentro da minha boca que escreve o meu futuro. E o meu futuro é o que está aqui, não é o que o mundo está me oferecendo. O futuro da minha descendência é o que está aqui, não é o que as televisões, jornais, seja o que for, estão falando. Bem-vindo ao mundo do extraterrestre. Nós não somos mais desse mundo. Agora preste atenção, com o coração transbordando de boas palavras, recito os meus versos de honra. Seja a minha língua como uma pena de um sábio escritor. O que o escritor faz? Escreve. Escreve. Quem é a pena que escreve? A história é a nossa língua. Escreva a tua história com a tua boca. Escreva o teu futuro com a tua boca. Sabe por quê? A tua história tem um autor. Que não foi eu que inventei isso aqui, não. Não sou eu que...
Professor, você inventou. Não, irmão, esse curso é um curso que vem do Espírito Santo. Você quer saber uma coisa? Eu não segui nada do que tinha aqui. Porque essa aula que Deus está nos dando é o formato daquilo que o Espírito está me dando aqui, hoje, no que eu estou gravando. Eu tentei até seguir alguma coisa, mas Deus tem algo para esse modelo, para essa aula digital. Eu quero que você vá em Hebreus, capítulo 12. Preste atenção, irmão. Sabe, não fui eu que inventei, eu não sou autor disso, mas Deus diz que com a nossa língua a gente escreve o nosso futuro, porque o nosso futuro já está aqui, o que você precisa declarar para que a tua história se manifeste. Isso é a ação da fé. Preste atenção, Hebreus 12, 2. Olhando, não é porque você está passando, fixamente, olhando para o alvo, deixando para trás tudo aquilo que você viveu. E o meu alvo é Cristo, o meu alvo é a palavra. Olhando fixamente para o autor e consumador da fé. 2 pontos, Jesus. Eu vou ficar até a metade do versículo. Deixa eu te falar. Essa história que Deus quer que você escreva com a tua língua, tem um autor desse livro, que já escreveu ele. Jesus. A palavra está aqui escrita. Então comece a declarar o que a palavra diz. Comece a falar o que a Bíblia fala. Então, fé ouve, fé germina, fé fala e fé age. Por quê? Quando o teu coração, quando entra no seu ouvido, entra no teu coração e você fala, sua alma, suas atitudes começam a mudar. Aí nós vamos aqui para Marcos capítulo 5, você vai ver um momento de fé que vai juntar todas essas situações, porque Tiago fala que fé sem obras é morta, e obra sem fé também é morta. Agora, não é a obra que me traz fé, é a fé que me leva a obras, porque você não foi salvo por obras, por sacrifício teu. Aliás, deixa eu mostrar isso antes de ir para Marcos. Vamos lá em Efésios, capítulo 2. Não é pela tua obra, né, que você recebe a graça. Efésios, capítulo 2, versículo 8. Preste atenção. Portanto, pela graça, sois salvo. Não é pelo seu sacrifício. É pela graça de Jesus. Ele que pagou o preço. Você está recebendo e eu também de graça. Eu não paguei nada. Você pagou? Você foi para a cruz? Não. Agora, está paga a conta. Está pago, você precisa receber e tomar posse. Pela graça sois por meio da fé. Então tem um meio aí. Você tem que fazer a tua parte, porque Deus não vai receber a palavra para você. Por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Fé é dom de Deus. Não é dom meu, é um dom de Deus. Versículo 9, presta atenção. Não vem por intermédio das obras, mas fé e obra andam junto. Porque não é pela sua obra, é pela obra de Cristo. Não é pelo teu sacrifício, não é pelo teu merecimento, não é pela tua perfeição, não é pela tua santidade. Que isso? Ei, Jesus só andou no meio de pecador. Prostituta, adúltero. Era esse povo que ele veio salvar. Sabe, porque é pornografia, porque isso, pois é para você que ele veio. Ele não está preocupado com isso não. Agora, os muitos religiosos, aqueles, não, irmão. Ei, o amor encobre uma multidão de pecados. Não é conivente. Encobre. Ele não olha para os seus erros, ele olha para os seus acertos. E isso, Deus, pela graça, Deus vai mudando isso. Você não se santifica para ter Jesus, você tem Jesus e começa um processo de separação, de mudança de vida. Não é no teu esforço, é no esforço dele. Aí ele fala, não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo, né? Sou muito santo, sou perfeito. Não, perfeito é ele. E é por isso que a gente tem falha, sabe por quê? E seja um espinho na carne, que você pode orar, né? Você pode ser perseguido, pode ter demônio, mas aí Jesus fala para você, como falou para Paulo, Paulo, a minha graça te basta. Você não está entendendo. O meu poder se aperfeiçoa exatamente na sua fraqueza. E sabe o que aconteceu, irmão? Né? Não é por obras, para que ninguém...
pois somos criação de Deus realizada em Cristo, para que vivermos em obras boas, as quais Deus preparou no passado, para que nós as praticássemos hoje. Deixa eu te mostrar Marcos 5. Uma mulher que ficou 12 anos, irmão, buscando a médica, buscando na sua suficiência, buscando nos seus bens materiais, no seu dinheiro, aleluia, buscando na sua força. Mas a hora que a fé entrou, ela determinou entrar em ação, porque a fé gera ação. A fé, ela gera resposta, ela gera posicionamento. Marcos 5, 25. Estava por ali uma mulher que havia 12 anos, vinha padecendo de uma hemorragia. Ela já tinha sofrido demasiado sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo que possuía. Porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior. 12 anos no esforço. Sabe, situações, isso aqui, olha, nem toca nisso aqui, professor, que isso aqui nem deixa para lá, eu sirvo a Jesus. Mas fé ouve, versículo 27, tendo ouvido falar de Jesus. Ela ouviu dos milagres, multiplicação do pão e peixe, ela ouviu da ressurreição de mortos, ela ouviu de cura de lepra, cego enxergando, provisão. Ela viu que Jesus fazia isso, gerou fé. E ela agiu, ela passou pelo aglomeramento de pessoas e conseguiu tocar. Porque na hora que a fé gerou, mas depois você vai ver que ela disse antes de tocar. Mas ela toca, ela tem uma ação, porque a ação tem fé, não fique parado. Ainda que você esteja aí, sabe, estou desanimado, receba ânimo agora, receba renovo agora. Porque a fé te levanta. Ela entrou no meio daquela multidão e tocou, mas no versículo 28 ela diz assim, pois dizia consigo mesma, ela declarou, porque fé fala, se eu tocar, eu vou ser curada, eu já estou curada, mas eu vou tocar, porque fé tem ação, não anda como um fracassado, anda como um vitorioso, ainda que a vitória não tenha se manifestado. E ela foi no meio, versículo 29, ela tocou e naquele mesmo instante estancou a hemorragia e ela sentiu o corpo que ela estava liberta. Porque ela agiu, ela declarou, eu vou tocar e agiu, porque fé ouve, fé retém, fé fala e fé age. E sabe o que Jesus pergunta? Né? Jesus, alguém me tocou. Aí Pedro fala, olha, tanta gente, essa multidão, depois você lê o resto do texto, até o versículo 34. Aí Jesus no 32 fala assim, ele continuou olhando ao redor, vendo, então ela assustada, trêmula, 33. Sabendo o que tinha sucedido, aproximou-se, prostrando a seus pés. Declarou toda a verdade. Deixa eu te falar. Fé, ouve, fé germina, fé fala e fé age. E depois que acontecer, você não precisa mais de fé, porque aí você vai testemunhar. Porque a hora que você está vendo, não é mais fé. A fé só funciona no invisível. Fé não vê. Aqui, ela não precisava mais de fé. Ela precisou de fé para trazer a cura. Na hora que ela foi dar, Jesus chamou, que ela contou a verdade, não era mais fé, já era um fato. Já era um acontecimento. Porque todo mundo já estava vendo. E quando vê, não é mais fé, é testemunho. E Jesus fala para ela no versículo 34, olha o que ele afirma para ela, minha filha, a tua fé te salvou. Ele não fala para ela, eu te salvei. Ele fala, a tua fé te salvou. Porque ela deixou de olhar para as circunstâncias. E sabe o que ele falou? Vai-te em paz e esteja liberta desse sofrimento. Aí eu quero fechar essa aula com mais uma ação da fé. Abraão não poderia deixar de falar do pai da fé. Romanos 4, versículo 17, está escrito. Ele falou, Deus falou com ele. Eu o constituí pai de nações.
Então presta atenção, Deus não ia constituir, mas não tinha nada constituído. Mas quando Deus olhou para ele, Abraão, eu já te constituí. Porque quando Deus fala, não vai ser, já é. Já é. E sabe o que aconteceu? Sara era estéril. Não podia ter filho. Idade avançada, ela e Abraão. E sabe o que acontece aqui? Versículo 17, ele é o nosso pai da fé aos olhos de Deus, em quem Abraão depositou fé. O Deus que dá vida aos mortos e traz à existência, convoca, fala com a boca, traz à existência elementos inexistentes, como se já existisse. Então para de falar do problema, começa a falar da solução. E a luta de Abraão, a alma dele, Abraão, crendo, esperou contra os prognósticos desfavoráveis. Algumas traduções, creu contra a esperança. Tornando-se assim pai de muitas nações, como foi registrado a seu respeito. Assim será a tua descendência. Agora presta atenção, você acha que não teve luta? Versículo 19. Sem desfalecer na fé, reconheceu. Não é você não reconhecer o fato, mas é você não ficar com ele. Reconheceu que o seu corpo físico perdera a vitalidade de outrora, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara não tinha vigor. A fé não ignora a circunstância, mas não faz aliança com ela. Eu devia ficar com a situação que eu estou vendo, eu fico com a promessa de Deus. Foi o que Abraão fez. Mas ele declara que é um momento de luta. Aí, no versículo 20, mesmo considerando tudo isso, não duvidou, não foi incrédulo quanto ao que Deus prometera. Não fique com o que você está passando, fica com o que Deus prometeu. E sabe o que aconteceu? Pela fé se fortaleceu, oferecendo glória a Deus. E estando, versículo 21, absolutamente convicto que ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Aleluia. Levante as suas mãos. Repete comigo, diga assim: fé não torna as coisas fáceis. Fé torna as coisas possíveis. Aleluia, aleluia. Parar de falar do que você está vendo. Aleluia, aleluia. E começar a ver o que você está falando. Boca não fala do problema, boca muda o problema. Parar de falar do que você está vendo e começar a falar o que você quer ver. Presta atenção nisso aqui. Boca não fala como está, mas fala como vai ficar. As circunstâncias não definem quem somos. Quem somos vai definir as circunstâncias. Posso acordar e definir o meu dia, o meu mês e o meu ano com a minha boca. Fé começa quando o conhecimento de Deus chega. Aleluia, aleluia, aleluia. Parar de falar do tamanho do problema para Deus e falar para o problema o tamanho do meu Deus. Aleluia, aleluia. A fé não faz sentido. A fé não tem sentido humano. Aleluia. A fé, ela não está respaldada em algo. Ela está respaldada em alguém. Não é a situação do mar. Se o mar não está para peixe, não é o mar que te define, mas quem está dentro do teu barco. E é por isso que eu quero que você levante as suas mãos agora. Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado por essa matéria. Senhor, que cada aluno a partir de hoje possa definir, se posicionar em fé. E fé ouve, fé germina, que essa palavra germine em cada coração. Senhor, que eles tenham, Pai, agora um hábito de viver, comendo todo dia, um estilo de vida. Pai, recebendo a palavra todo dia se alimentando, Senhor, que seja um versículo, que seja um salmo, que seja a Tua palavra, o Teu ensinamento. Que esse hábito seja gerado, Pai, quando nós comemos, almoçamos e jantamos. Pai, toma agora o coração de cada um.
Que a palavra entrando, Senhor, vai tirar mágoa, rancor, vai limpar, vai, Senhor, vai limpar, vai transbordar, vai lavar tudo, Senhor. Que a tua palavra limpa, Senhor. Senhor, que a boca transborde da palavra, que o coração estando cheio da palavra, haja um transbordar sobrenatural. E que haja ação, Pai. Porque quando o nosso coração está cheio da palavra, nossa boca honra ao Rei, e nossa língua escreve a nossa história, e nossa história é mudada, porque a nossa vida é mudada. Eu declaro, Senhor, esses pilares estabelecidos na vida de cada aluno, de cada aluna, onde esse curso chegar. Que esses pilares, Pai, sejam manifestos, Pai. Eu te abençoo com essa matéria. Saiba, fé é o nosso estilo de vida. Amém? Então, muito obrigado pela tua participação. Eu vou ter o privilégio de te dar outra matéria. E em breve aí você vai estar abrindo outras matérias. Se isso foi bom para você, continue. Se não foi bom, para por aí, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque Ele é galardoador, presenteador daqueles que buscam e creem que Ele existe. Hebreus 11:6. Então fica na paz. Espero que você tenha tirado muito proveito dessa aula. Que o Senhor te abençoe.